Fala pessoal, então a gente vai dar continuidade aqui à nossa aula número 05, certo? Onde a gente falou um pouquinho aí sobre os acidentes anatômicos, viu? O conceito de acidentes anatômicos. E hoje a gente vai dar continuidade, tá? Só que eu vou trazer um teminha aqui bastante interessante, tá? Hoje a gente vai falar aí sobre os principais pontos antropométricos do crânio, que são os pontos de referência. E aí, utilizando aquele mesmo método que a gente viu, a gente vai ver os pontos antropométricos da vista anterior, na lateral, tá? E posterior, inferior e superior, tá? E aí os pontos antropométricos, tá? Só relembrando que na última aula a gente viu aí todos os acidentes anatômicos do crânio, né? E aí do neurocrânio, do viscerocrânio, ok? Então, o que é aí os pontos antropométricos? Qual é o conceito disso, professor? Tá. A antropometria é um ramo da antropologia, certo, pessoal? Que estuda as medidas e dimensões de diversas partes do corpo humano. E aí, assim, etimologicamente, tá? A palavra antropometria é formada pela junção de dois termos. Prestem atenção, tá? De antropos, que significa homem ou ser humano, e metron, que significa medidas, tá? E aí a gente vê aí que existem pontos no qual nos ajudam a gente a identificar, tá? Certas junções, ok? E aí ela utiliza diversas técnicas, a antropometria, tá? Para medir cada parte do corpo humano, certo? Para usar como referência, fornecendo informações aí preciosas para atletas e indivíduos sedentários sobre sua condição física e biológica, tá? A antropometria, ela é utilizada como uma ferramenta de identificação até para criminosos, baseada na descrição do corpo e do sujeito, tá? Como retrato falado, fotografias e proporções corporais, tá? Então, vamos lá. Tido aí o conceito principal aí sobre antropometria, a gente vai ver aqui os principais aqui na parte anterior do crânio, tá? Então a gente vai ver aqui o vértice, que é o ponto mais alto aí do nosso crânio, é o ponto mais protuberante, tá? É o pico mais alto, tá? Se chama vértice. E aí a gente vem aqui para a parte anterior. Prestem atenção. Nós vamos ter bem aqui, vão ser três pontinhos seguidos aqui: o ófrion, a glabela e o násion. Repetindo: o ófrion, a glabela e o násion. Ok? E aí a gente desce para cá, nós vamos ter a espinha anterior, tá? Nós vamos ter aqui o próstio, também o alveolar superior, alveolar inferior, tá? E nós vamos ter aí o gnátio, certo? Também a gente conhece, fala muito como mento, tá? Ok? E aí a gente vem aqui, tá? Para a parte lateral. Então, na parte lateral, nós vamos ter o dácreo, tá? Nós vamos ter aqui o pitério. Anteriormente se chama pitério, posteriormente se chama astério, né? Que são os pontos aqui de junção. Dá um zoom aqui. Anteriormente se chama pitério, posteriormente se chama astério, tá? Ok? E aí a gente vê o zígio. Vem aqui o zígio, ok? E o gônio. Olha o gônio aqui, certo? O gônio. Todos pontos antropométricos, ok? E aí a gente tem aqui uma linha, tá? Cai bastante aqui em concurso,
certo? Que aí é o plano órbito-meático. Olha aí, ó, plano órbito-meático, né? Também chamado de plano de Frankfurt, ok? Então ele passa aqui, ó, tá? Então a gente tem o pitério, o astério, ok? O gônio, tá? O zígio, ok? E a linha, certo? Órbito meático, né? Também vista como plano de Frankfurt, tá? E aí o plano de Frankfurt, tá? Ele é do ponto mais baixo da margem orbitária, como vocês estão vendo aqui. Imaginem uma linha aqui, tá? Para o ponto mais alto do meato, ok? A curva externa, que aí a gente visualiza ele na projeção em perfil. Então vamos lá recapitular. Existe uma linha imaginária aqui, ó, ok? E aí essa linha se chama plano órbito meático, também conhecido como plano de Frankfurt. E aí é uma linha imaginária que passa na parte inferior da órbita e na parte superior do meato acústico externo aqui do meato. Ok? Ok, aqui, ó. Então presta atenção no bizu aí do plano de Frankfurt. E aí vamos aqui para a vista superior. Então estamos aqui na vista superior do crânio. E aí vai existir duas linhas aí. Tá? E aí a linha anteriormente aqui, né, na junção aqui da sutura coronal com a sutura sagital, certo? Vai se chamar de bregma. Bregma. Ok? Anteriormente o bregma. E aí posteriormente vai se chamar de lambda. Certo? E aqui o ponto mais alto do crânio vai se chamar de vértice. Então, recapitulando, nós vamos ter o bregma, a lambda e o ponto mais alto do crânio vai se chamar de vértice. Ok. Então, a gente vem aqui, tá? Recapitulando, tá? Então, o ponto mais alto é o vértice. Nós temos o bregma e aí nós temos a lambda, ok? Então, esses são alguns dos pontos antropométricos, tá? Que a gente visualizou aqui, ok? Os acidentes anatômicos a gente viu, certo? Os ossículos da audição, nós sabemos que nós temos 6, certo? Que são, né, divididos em pares. E aí nós temos bigorna, martelo e estribo, ok? Então, 3 de cada lado, constituindo 6. E aí vamos dar uma revisada aqui sobre a costela. A gente ainda está aqui no esqueleto axial. E aí vamos isolar aqui uma costela. Lembrando que qual é o tipo de osso da costela? É um osso alongado, tá? Tem aqui as suas concavidades. E aí vamos estudar aqui a costela. A gente tem aqui na costela aqui os acidentes anatômicos. Nós vamos ter, tá, o ângulo, certo? Que vai ser essa concavidade aqui que faz a curva. Nós vamos ter aqui, ó, a cabeça. Nós vamos ter um colo, a face articular. Aqui, a face articular superior para o corpo vertebral, e eu vou já falar dos acidentes anatômicos da vértebra, tá? E aí a face inferior, face articular superior e inferior, tá?
E aí aqui não está representado, certo? Mas nós temos aqui outra face articular, tá? Que é a que se articula aí com o corpo vertebral da vértebra, tá bom? Ok? E aí nós temos aqui, descendo um pouquinho, o sulco, certo? Da costela. Sulco da costela. E, como eu falei para vocês, o ânguio, né? O ânguio aqui, que vai tipo como se fosse fazer a alusão ao ângulo, tá? Então, basicamente, os acidentes anatômicos pertencentes aqui à costela vão ser esses, tá? E aí nós lembramos, né? Cansado de falar para vocês que nós temos aí 24 costelas, 12 pares, tá? E aí elas se dividem em 7 verdadeiras, 3 falsas e 2 flutuantes, tá? No qual que caracteriza uma vértebra, uma costela verdadeira. Ela se articula posteriormente com as vértebras torácicas, e aí de T1 a T7, tá? E anteriormente com o osso external, né? Com o externo, ok? Em contrapartida, as costelas falsas, certo? Elas se articulam posteriormente, tá? Com as vértebras, e aí vem T8, T9 e T10, tá? E anteriormente elas se conectam em outras costelas, tá? E aí por isso elas são caracterizadas em costelas falsas. E as flutuantes, tá? Que se articulam posteriormente com T11 e T12, que são as vértebras torácicas, tá? E anteriormente elas não se articulam com ninguém, nem com o osso external e nem com outras costelas. E aqui estão elas aqui, ó, flutuando aqui, tá? Só se articulam aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas costelas. Então visualizem aqui, ó, as faces articulares da costela aqui que eu mostrei para vocês, tá? Se articulando aqui com a vértebra, ok? Então vamos voltar aqui para o esqueleto. E aí vamos estudar aqui o externo, certo? Então vamos aqui para o osso external, certo? E aí vamos aqui para o externo. O osso externo ele vai ser dividido em 3 partes principais, tá? Onde a gente consegue ver aqui o manúbrio, vai ser essa parte aqui superior, o manúbrio, o corpo e o processo xifoide, tá? E aí a gente vê aqui que a gente vai ter aqui as faces articulares, tá? Como vocês estão vendo, tá? As costelas elas não se conectam diretamente aqui com o externo, senão a caixa torácica não iria conseguir se expandir. Tem cartilagens que ligam aqui, certo? Com que façam com que o tórax, o arcabouço torácico, chegue a se expandir quando tu inspirar. Então, no mecanismo que tu inspira, os teus pulmões se inflam e a caixa torácica se expande, tá? Graças a essa junção aqui das cartilagens existentes entre o osso external e as costelas verdadeiras, ok? Então a gente tem aqui as faces articulares costais, tá? Faces articulares costais, tá? E aí a gente vai ter outra face articular aqui, que é a face articular clavicular. Como vocês estão vendo aqui, ó, a clavícula ela se articula, tá? E vai ser um tipo de articulação que a gente estudou lá, plano, que ela é ligada por um componente aqui, porque elas são irregulares, elas não se articulam na sua morfologia fisiológica normal, no seu padrão anatômico. Então há um mecanismo aqui que une elas, ok? Então essa parte aqui se denomina como face articular, certo? Da clavícula. E nós temos aqui na parte mais medial, tá, a incisura jugular,
incisura jugular. Então vamos aqui sistematizar o nosso estudo. Nós temos aqui o manúbrio, certo? E aí o manúbrio ele vai ter a incisura jugular, ele vai ser dividido macroscopicamente em 3 partes, como eu mostrei para vocês. Manúbrio, ou o externo quer dizer, perdão, o externo vai se dividir em 3 partes, né? A superior, manúbrio, corpo, processo tifoide. Aqui, olhando aqui lateralmente, nós vamos ver as faces articulares costais, tá? As faces articulares claviculares. Tudo bem? Tranquilo aqui. E outra estruturazinha a gente vê aqui que é o ângulo, tá? Então o ângulo aqui, ó, o ângulo do externo, tá? Então o externo é molezinha, tá? Tranquilinho. Ok? Vocês aí aprendendo aí a dinâmica do manúbrio, do corpo e do processo tifoide, tá beleza. Mas é fácil assimilar as outras estruturas. E aí eu tenho um ângulo aqui e tenho as faces, né? Tanto as faces articulares costais quanto as claviculares. Ok? Tranquilinho aqui. Tranquilo aqui, moleza. Então a gente vem aqui para as vértebras. E aí vamos pegar as vértebras aqui. Então vamos isolar aqui. Então tá aqui a vértebra. E aí vamos para cá. Dá um zoom. Então tá aqui uma vértebra cervical, certo? E aí vamos lá. Primeiro bizu que eu quero dar para vocês, que é a vértebra mais proeminente aí das cervicais, é a C7, tá? É a vértebra mais proeminente aí, tá? E aí nós vamos ter aqui o forame vertebral, certo? E aí uma característica das vértebras cervicais é que os forames vertebrais, eles são o quê? Eles são triangular, tá? Uma característica e um bizu, tá? Os forames vertebrais das vértebras cervicais são triangulares, só as vértebras cervicais que tem, tá? E aí nós vamos ter também os forames transversários, certo? Ok, então os forames transversários aqui, só as vértebras cervicais que vão ter. E depois eu faço a comparação com vocês, certo? E aí a gente vê a divisão macro aí, né, das vértebras, onde a gente vê aí a questão do arco, né, vertebral, é a questão do corpo vertebral, tá? Anteriormente o corpo vertebral e posteriormente o arco vertebral, certo? Vamos para cá. E aí vamos olhar aqui em perfil, vamos isolar aqui só a coluna. Coluna vertebral. Show. Perfeito. Então vamos visualizar aqui a coluna em perfil. Ok. Então, se nós visualizarmos aqui, tá? A gente vê que as vértebras elas vão aí possuir características específicas, né? A gente sabe que existem, e aí vai ser uma variante porque, como eu falei para vocês, vai variar de acordo com a literatura, porém a gente sabe que em média são 33 vértebras, né? 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 coxídeas, certo? E aí a gente visualizando aqui de perfil, tá? A gente vê aqui como que começa aqui. Então a gente está vendo aqui a coluna vertebral
certo? Em perfil, e aí a gente estuda aqui que existem uma cifose e lordose, cifose e lordose, certo? Então ela é essa constituição, tá, da coluna, tá? E aí a gente estuda as características dessas vértebras, tá? Então a diferença do forame vertebral em relação, enquanto que na cervical ele é triangular, tá? Na lombar, vocês vão ver a diferença aqui. Deixa eu isolar aqui a vértebra lombar. Perdão, a vértebra torácica aqui. Vou isolar aqui ela, certo? Então, enquanto que lá era o forame vertebral, ele era triangular na vértebra cervical, aqui ele já é o quê? Ele já é circular, tá? Então, é um bizu para você saber diferenciar aí as vértebras, tá? Pelo forame vertebral, a cervical é triangular, a vértebra torácica já vem com o forame vertebral aí, que é por onde passa a medula espinhal, certo? Circular, tá? E aí a gente vê aqui na vértebra lombar, certo? Outra diferença, e aí ele vê uma espessura maior, a vértebra lombar ela é mais robusta, tá? E vem um ponto de eixo aí no qual aguenta aí muitas vezes uma carga maior. Tá? Ele tá aqui, ó. E aí ele chega a ser como se fosse um polígonozinho, né? Ok? Então aí ela em espessura ela é maior. Ok? Então tem aqui a vértebra lombar. E aí as vértebras lombares aí outra característica específica dela, tá? É um processo mamilar. Processo mamilar. Ok, ó. E aí só elas vão possuir. Outra característica marcante aí da coluna lombar. Só elas vão possuir um processo mamilar. Ok? Professor, diga aí uma característica aí das vértebras torácicas, tá? Elas possuem as fóveas costais. Vamos aqui pegar uma vértebra torácica. Vértebra torácica. Ó, elas vão possuir fóveas costais. Vamos pra cá. Olha, fóveas costais. Para além do seu forame vertebral ser circular, tá? Elas vão possuir essas fóveas costais aqui, certo? É o que caracteriza. E aí no mais é mais isso, certo? Anteriormente nós temos o corpo vertebral, posteriormente o arco vertebral, certo? E nós vamos ter o processo espinhoso, tá? Os processos transversos. A gente vê aí que a C1 e C2, né? A C1 vai ser o Atlas e C2 o Axis. E aí olha aqui como é que elas funcionam. Elas se entrelaçam entre si, certo? E aí o Axis ele vai possuir um dente, que esse dente aí se entrelaça e se articula com o Atlas. Vou isolar aqui as duas para vocês verem a dinâmica. Então tá aqui, ó, como eles se articulam, como vocês podem estar vendo. É o dente aqui do Axis, certo? Que é a segunda vértebra. Se articulando aqui com o Atlas. Bom? E aí vamos dar uma recapitulada que a gente fala dos pontos antropométricos, certo? Aí a gente tem aqui também o ocioide, tá? Dá para falar do ocioide aí, ele vai possuir corno, certo? Ele vai possuir o corno menor, o corno maior, tá? E aí o ocioide ele é um osso que não se articula com nenhum outro osso, né? Então tá aqui o ocioide, ó. Vamos, ele fica aqui. Vamos pegar aqui o ocioide aqui. Isolando aqui só um minutinho.
Então a gente tem aqui o ocioide abaixo da... Certo? Tá aqui. Então o ocioide aqui, ó, como vocês podem ver, ele vai ter um corno menor, tá? E vai possuir os cornos maiores, tá? E aí aqui anteriormente a ele aqui, ó, ele vai ter o corpo do ocioide aqui, ó. Corpo do ióide. Então o ocioide é bem tranquilinho também para a gente tá memorizando. Belezinha, ó. Cornos menores, cornos maiores, corpo do ióide. Tá? Cornos menores, cornos maiores e o corpo aqui anteriormente aqui, tá? Na parte aqui, tá? Então, o ocioide, como eu tinha falado para vocês, ele é um osso que não se articula com nenhum outro osso, tá? E aí a gente viu aqui hoje os pontos antropométricos, certo? Viu a questão aqui das vértebras, tá? O que caracteriza cada vértebra. A gente poderia falar aqui, tá? Sobre as vértebras coxígeas, que tem um montão de acidente anatômico. Vamos ver aqui, pegar o cóccix. Vamos isolar aqui o cóccix aqui. Isolou. Então eu tenho aqui o cóccix, certo? Então vamos lá. O cóccix vai possuir forame, certo? Que vai ser por onde vai passar aí a medula, as terminações nervosas, sistema nervoso periférico, certo? Tá? E aí a gente vê aqui o sacro. Não selecionou o cóccix aqui, deixa eu ver se pega aqui o cóccix. Aqui é o sacro, tá? O cóccix está aqui. Selecionou os dois. Pronto. Agora sim. Então tá aqui, ó. Tá? Então tem aqui o sacro e o cóccix, certo? E aí o cóccix vão estar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Mas algumas literaturas consideram aí ele um osso só, uma vértebra só, tá? E aí a gente vai ver o sacro aqui, onde vai ter forames, tá? E aí vai ser o forame sacral dorsal, que indica que é o forame posterior, né? Forame na parte anterior, certo? Vai também ser o forame anterior aqui, ó, certo? Por onde vai passar as terminações do nosso sistema periférico, sistema nervoso periférico. O hiato sacral, a gente tem aqui o hiato sacral, tem aí o corno sacral aqui também. Vai ter aqui a crista sacral lateral, nós também conseguimos visualizar aqui. As faces articulares dos processos superiores, que se articula aí com a L5, tá? Pra vocês terem noção aqui, ó. Prestem atenção. Ó, vou botar aqui, ó. A L5, certo? Se articulando aqui. Então vai ter as faces articulares, tá bom? Deixa eu isolar para vocês. Professor, e existe uma estrutura que evita o atrito entre essas vértebras? Sim, são os discos intervertebrais, tá? Que evita aí os atritos entre as vértebras. Okay? Então tá aqui as faces articulares, né? A face dos processos articulares do osso sacral, entre outras estruturas que tem aqui, tá? A gente vê aí como eu já falei, os cornos, né? E aí vão ter as cristas sacrais intermédias, certo? Laterais, tá? O hiato, como eu já falei para vocês, o hiato sacral, né? As cristas, ok? Basicamente do sacro é isso, tá? E aí a gente vai dando aí
encerrando aqui a nossa aula, a gente falou basicamente aí, deu para revisar. Anotem, se não entendeu aí, dá uma revisada de novo, volta o vídeo, tá? E tentem aí estar assimilando aí, tá, as estruturas. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.